Alô galera, esse é o Ariano Chequinho, eu sou o Thiago Ramos e a gente vai começar com o Wild Card da NFL. Então galera, vai ser tenso, né? Tenso, a situação vai ser bem interessante, a gente vai ter jogos muito equilibrados e alguns jogos que a gente já tá com a notícia aí que a coisa vai ser perder um pouco o equilíbrio. Mas, vamos lá, solta a vinheta. Thiago Ramos. Arena Chequinha. Bom, galera, a gente vai ter que começar, na verdade, eu vou fazer dois vídeos, né? Um vídeo para AFC e um vídeo para NFC. Vamos começar pela AFC? Até porque, pô, é o Dragão da Massa, né? Classificou no último jogo, no sábado. Já gostei do horário do jogo, né? Por quê? Vai jogar sábado de noite, no TYI, piscinão, parada vai ser maneira, né? Mas é jogo tenso. Por quê? Cara, a gente vai ter um jogo entre Chargers e Jaguars para definir quem chega no divisional. Quem é o favorito? Cara, hoje, na minha opinião, o Jaguars tem um leve favoritismo frente ao Chargers, mas porque alguns elementos defensivos do Chargers se machucaram. Você até tem a volta do Walker, você tem ali a volta do Derwin James, que, cara, tá fazendo uma temporada espetacular, mas, ao mesmo tempo, você vai enfrentar uma defesa que está numa fase muito boa. A defesa do Jaguars está muito intensa. Essa nova, o Mike Caldwell montou a defesa com os meninos, colocando Muma, colocou Lloyd, colocou Walker, tá todo mundo girando. Inclusive o Josh Allen deixou de ser o protagonista. Então ele vai muito bem? Vai, mas ele não é o cara que se ele não jogar bem a defesa vai pro ralo. Não é isso mais. Então você tem ainda fora o Olokun, que eu achei que ele demorou a engrenar no jogo contra o Titans. E ele é fundamental nessa defesa. Por quê? Porque ele é o cara que ele vai fazer o spy, ele é o cara que vai conseguir evitar as jardas corridas e até para enfrentar um tight end, né? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, o Chargers conseguiu recuperar os lesionados do ataque. E com isso, ele para mim, o seu ataque tá ali na NFC, em termos na AFC, em termos de balanço, de equilíbrio, tá? Ou é o primeiro ou é o segundo, perdendo pro Bengals, tá? Minha opinião, não é que é o melhor ataque, mas em termos de equilíbrio, em termos de seu potencial no passe, seu potencial corrido. Por quê? O Eckler é muito bom com o running back, cara, tem opção de receber bolas, tem opção de correr com a bola, correr pelas trincheiras. Então, assim, ele é um cara muito inteligente. Então, isso já te dá uma dimensão de jogo corrido. Cara, Herbert. Cara, se o Herbert for melhor protegido, que não vem acontecendo, porque ele recebeu 28 sacks em 7 jogos consecutivos. Só no último jogo que ele não foi sacado. Mas foi um jogo contra o Rams com menos interesse. Mas nos jogos anteriores foram 28 sacks, 4 sacks por jogo. Então isso é um problema, a linha ofensiva para Justin Herbert. Então, e opções? Cara, a opção ele tem a dar com pau. Ele tem Keenan Allen, Mike Williams. O Palmer e o Carter fizeram ótimos jogos na ausência de Allen e Williams. A conexão foi boa. Então, assim, já são opções a mais. Além do Everett. O Everett é um tight end que ele é mais usado para bloqueio, tá? É engraçado que isso não era o forte, né, do Chargers. Sempre teve um tight end recebedor, tudo isso. Então, mas o Antônio Portões. Não sei se vocês lembram de Antonio Gates. Então, depois de Antonio Gates, eles começaram. Aí apareceu o Keenan Allen, Mike Williams, eles passaram a deixar de lado um pouco o tight end. Mas o Everett, se você der mole, ele recebe um passe, vai ganhar 30 jardas, vai correr bem. Então, cara, ele vai fazer jardas pós-recepção. Então, vamos embora. Agora vamos avaliar isso são os pontos fortes do Chargers. O que é ponto fraco? Como eu falei, linha ofensiva, a
a linha de linebacker. Os linebackers do Chargers não são um poderio muito forte. Eles perdem muitos tackles, eles não conseguem conter tanto jogo corrido. E a ausência do J.C. Jackson acaba atrapalhando um pouco a secundária, o que pode ser uma chave para o time do Jaguars, que inclusive já ganhou do Chargers na terceira semana, né? Vale ressaltar. Mas, e a defesa não estava jogando como está jogando hoje, tá? Vale ressaltar, então, o que o Jaguars pode fazer para ganhar? Qual é a chave? Pressão. Pressão, jogar pressão, conseguir forçar, e é uma defesa que está pontuando. É uma defesa que fez 3 touchdowns, marcou 3 touchdowns nos últimos 4 jogos. Então já é uma defesa que bota pressão o tempo todo. Ela está com uma média de 3 sacks por jogo, ou seja, já casa bem com essa deficiência da linha ofensiva do Chargers, e com isso pode incomodar muito o Herbert. E aí você vai ter que aproveitar. Como é que a forma de aproveitar o time do Jaguars? Hoje é o Special Teams. Por quê? Você tem o Jamal Agnew. Agnew é um cara que te coloca sempre em posições muito interessantes, tanto em kickoff quanto em punt. Então, assim, é um cara que ele tá colocando o time sempre em boas posições, tá sempre, é uma opção até como wide receiver às vezes, mas pouco utilizado, tá? Mas só em retornar bem, colocar como ele é um cara experiente, com bom potencial, ele já coloca o time numa posição de campo muito boa. Isso já faz com que facilite um pouco a vida do Trevor Lawrence. E isso vai ser super importante. Pressão da defesa, forçar punts e uma boa posição de volta para o Jamal Agnew e, com certeza, para pelo menos deixar o Riley Patterson em condição de field goal, o mais rápido possível para ele pontuar aos poucos. Por quê? O time do Jacksonville não é um time explosivo. Não é aquele time assim, tem jogadas explosivas? Tem, mas num volume muito mais baixo. Então é um time que vai ter que ganhar campo, ir ganhando 10 jardas, 15 jardas, 8 jardas, deixar as terceiras descidas curtas, coisa que não aconteceu contra o Tennessee. Isso gerou dificuldade. E, obviamente, saber usar melhor um pouco as suas armas. Eu acho que o Etienne não foi bem contra o Tennessee, também com aquela defesa intensa. Isso pode facilitar um pouquinho contra o Chargers, porque os linebackers do Chargers não têm a mesma qualidade dos de Tennessee, então isso pode facilitar o jogo do Etienne, além do que você pode usar um pouquinho mais o Ingram nesse passe pelo meio, tá? Só que você vai ter a pressão do Bosa. Você tem um time que mal ou bem dá pressão, vai jogar pressão. Em 2 jogos atrás, na semana 16, 3 jogos atrás, o time promoveu 7 sacks. Ou seja, vai botar pressão no Trevor Lawrence. Então tem que também estar atento, tem que saber jogar. E talvez seja interessante para o Lawrence ele talvez correr um pouco com a bola. Que foi uma dimensão que foi uma jogada que ele usou pouco contra o Tennessee e usou muito bem contra a defesa do Texans. E aqui, como os linebackers do Chargers são mais lentos e não são tão atléticos quanto do Tennessee, pode ser uma opção, tá? Então, galera, pra mim, ponto-chave do Chargers. Cara, aproveitar a dinâmica do ataque e tentar botar pressão em cima do Trevor Lawrence. Pontos-chaves do Jaguars. Cara, aproveitar os seus special teams, tentar usar a defesa colocando muita pressão e forçando jogadas longas para o Chargers e, obviamente, correr com a bola. Ou com o Etienne ou com o Trevor Lawrence. Agora tem mais 2 jogos da AFC que deixaram de ser equilibrados. Tinham tudo para ser bons jogos, excelentes jogos. Dolphins e Bills é o próximo. Qual o problema desse jogo? Cara, Tua não joga. O Tua não joga e o nosso Ted Bridgewater também provavelmente não joga. Então quem vem para titular é o rookie Skylar Thompson. Cara, ele é um cara que, assim, estão investindo nele, estão tentando trabalhar o cara, mas, assim, ele não deu, assim, a liga para jogar um wild card. E, ponto 2,
não é jogar o Wild Card contra qualquer time. É jogar o Wild Card contra a melhor defesa da AFC. Você vai enfrentar um Buffalo Bills. Então, cara, você vai precisar de um time consistente. Você precisa pontuar, você precisa segurar o Bills e vai ser difícil. Porque a defesa de Miami sofre muitos pontos e o ataque faz muitos pontos. Porém, fazia muitos pontos com o Tua. Então, isso vai ser uma dificuldade grande. Então, para mim aqui, o Bills vai ter um jogo muito tranquilo. E na sua casa, pode ser um jogo com a temperatura muito baixa, nevando. Então, isso vai dificultar mais a vida ainda do Thompson. Então, cara, o que a gente pode falar? Cara, a defesa do Bills é uma coisa absurda, assim como a defesa do 49ers, que a gente vai falar depois. O ataque do Bills falta um pouco a dimensão corrida. Para mim, o Singletary, o Cook, precisam trabalhar mais, precisam aumentar as jardas por corrida. Para quê? Para justamente colocar o Josh Allen em terceiras mais curtas. Isso não acontece. Muitas vezes, o Singletary consegue uma corrida de 30 jardas e depois 7 corridas de 1 ou 2 jardas. Então, isso é um problema do Bills, tá? Então, o Bills tem que solucionar isso se quiser avançar na temporada. Porque vai enfrentar uma defesa, vai enfrentar um jogo contra o Kansas City, cara, vai precisar de jogo corrido. Então, também é um ponto importante. Sua defesa é uma defesa tranquila. E precisa testar agora, porque o Dolphins não tem essa defesa espetacular. A questão existe chance do Dolphins? Cara, um milagre. A vitória do Dolphins é um milagre. Sem o Tua, eu diria que é um milagre. Cara, o Jalen... Por quê? Cara, o Jeff Wilson e o Raheem Mostert não são caras que você fala assim, garantia de eficiência no jogo corrido. Que, por exemplo, se tiver muito frio, nevando, vai ser necessário. E não são caras que você não tem como falar assim, cara, se garantir, já vai tocar e vambora. Não vai acontecer. Então isso já é um problema. Cara, o Skylar Thompson, não sei se vai conseguir dar passes consistentes para Waddle e Hill. Cara, vai fazer o quê? Vai ter que usar trick play. E aí, será que vai ser possível? Não sei. Mas eu acho que a aposta aqui é Bills e segue o baile, tá? Próximo jogo, que vamos passar pelo mesmo problema. Cara, e aí tem um problema 2. Primeiro problema, provavelmente Lamar não joga. Lamar não jogando, cara, você vai depender da sua defesa. Com o Smith, a defesa vai ter que ser super intensa, vai ter que jogar demais para evitar a pontuação do Bengals, só. Como eu falei. E aí outro problema, talvez o Huntley não jogue. Ele tá com problema no ombro, ele não treinou hoje e amanhã pode ser como parcial. Ou seja, pode ser que você não tenha os 2 principais QBs do time, sendo que um é o Lamar e o segundo já não é grande coisa. Aí você tem um jogo corrido frágil e ausência de wide receivers. Cara, você vai jogar o quê? Com o tempo todo Likely Andrews? Não vai ser suficiente para ganhar do Bengals. Por quê? O Bengals, sim, é um time extremamente explosivo. Você tem Ja'Marr Chase, tem T. Higgins, Tyler Boyd. Só esses 3 caras já são potências. A questão para mim no último jogo, o T. Higgins não foi bem. Eu não sei se ele sentiu um pouco o acidente com o Damar Hamlin. Não sei, tá, gente? Estou só levantando uma hipótese. Porque ele só teve um target e não pegou a bola. Não sei se ele também tiraram um pouco ele do jogo. Vamos ver se vai ser um jogo importantíssimo para ver o que ele pode produzir daqui para frente na temporada. Jogo interessante para Mixon. Joe Mixon tem que aparecer. Esse sim é um cara que é super fundamental também para esse ataque dos Bengals. A linha ofensiva deu uma melhorada, diminuiu o número de sacks que o Joe Burrow tomou. Então isso já melhora um pouquinho a vida do Bengals. Por quê? Porque até foi a causa da derrota do Bengals no Super Bowl. 7 sacks, 8 sacks. Não pode permitir tanto sacks. E isso vai ser importantíssimo contra essa defesa do Ravens, que vai botar Raccoon Smith, Patrick Quinn, Calais Campbell, vai todo mundo para dentro, porque é o jeito, tem que botar pressão.
tem que ir em cima. Porque se depender do ataque do Ravens, não vai conseguir. E essa defesa do Bengals, qual a grande falha? A falha secundária. Porém, é justamente onde está o ponto mais frágil do ataque do Ravens, na minha opinião. Se jogar o mesmo, se joga o Huntley, cara, você ainda tem a secundária, é justamente onde você usaria principalmente o wide receivers de rotas longas. Cara, você não tem. Você tá sem Duvernay, Bateman, cara, você trouxe o DeMarcus Robinson, a sua referência no ataque. Então, tu tá em condições complicadas. Então, pra mim também é batata, é Bengals e segue o baile, tá? E aí agora, galera, se você gostou, deixa seu like, joga a sua bola de vez no sininho, não se esquece, tem bola de B, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.